Olá meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós vamos aqui então continuar com o nosso formulário de inserção de dados no plano de contas. Bom, aqui nós fizemos quase tudo, só que faltou o seguinte: nós temos aqui o código não pode ser repetido, o número da conta não pode ser repetido no plano de contas, ou seja, não pode haver duas contas iguais no mesmo plano de contas. Então nós precisamos fazer uma validação para que isso seja impedido. Então vamos fazer o seguinte: nós podemos utilizar a função cont.c, fazer aqui essa validação nos próprios dados, né? Em dados, onde está qualquer valor aqui personalizado, e fazer então aquela fórmula, né? Igual cont.c, tal intervalo, etc, etc, tá? Só que nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer diferente. Já que tem esse espaço aqui na frente, nós vamos deixar esse espaço como informação, certo? Para quando existir a conta, porque se nós digitarmos daí um dado que já existe a conta cadastrada, então ele aparece o nome da conta aqui. Caso contrário, sai alguma outra coisa. Então nós vamos fazer essa função aonde? Aqui. Então como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar igual cont.c. Desculpa, não é aqui. Nós vamos fazer igual a C. Cont.c. Qual o intervalo que nós marcamos aquela hora? Tá, aqui não vai, nós não vamos ver. Cod, né? Tá aqui, código conta PL contas. Ponto e vírgula para o próximo argumento. Nós vamos fazer como critério, naquele pede o intervalo. Esse intervalo, código conta PL conta, é o intervalo lá do plano de contas que nós nomeamos, que é do B3 até o final da planilha. E os critérios seriam o quê? Qual célula ele vai comparar, que dado ele vai comparar, para ver se já existe lá no plano de contas ou não. Então, como critério, nós vamos simplesmente clicar aqui no F6. Isto. Então, se cont.c, código conta, PL conta, o critério 6 for maior ou igual a 1, nós vamos colocar o seguinte: o proc.v. Depois nós fazemos separado essas funções para entender melhor. Nós vamos colocar aqui o proc.v. O que? Vamos procurar esta conta, já que já existe, aonde? No intervalo código conta PL conta, em que como aqui esse código conta PL conta é um intervalo que tem uma única coluna, então a coluna aqui tem que ser a 1, ela é única, e o 0 para ser verdadeiro, né? Para ser falso, ou seja, o valor tem que ser exato. Então, ponto e vírgula, agora sim é que nós vamos colocar aqui o que é para acontecer. Se foi maior ou igual a 1, proc.v, tá, ele vai buscar os dados. Se não, nós vamos colocar aqui somente OK. Isto, falso. Então tá. Então saiu algum errinho aí, saiu na nossa fórmula. Vamos colocar aqui um número que já exista para ver. 10.00.000. Opa. É o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Pronto. Tá. O que houve aqui? Ele está simplesmente saindo aqui como texto. Nós vamos mudar aqui então esse... tá aqui o erro.
Isto, vamos retirar daqui essa... Vamos retirar aqui. Sim, pronto. Ah, tá, nós não colocamos o seguinte, nós vamos colocar isto daqui, que é o código PL, código conta PL conta, e mais alguma coisa. Então, neste segundo, nós vamos mudar a referência. Nós vamos pegar aqui e colocar o que? Aqui em BDPL conta duas colunas, a B e a C. Isto, a B e a C. Aí teria que ser a coluna 2 para sair o nome. Isto, então tá. Ó, então essa conta já existe e o nome da conta é ativo. Se nós colocarmos aqui só o 5, o que vai acontecer? Ele vai dizer ok, por quê? Porque nós colocamos lá no final, ó, ok. Aqui no final também faltou um. Nós colocamos um a mais, é só isso daqui, ok. Ou então até deixar em branco, né? Isto, pronto, não aparece nada. Simplesmente a conta não existe. E quando existir, 10.00.00.000. Pronto, ele vai... Vamos colocar 19.99.99.999. Isto, tá aí o nome da conta. Então ele sai aqui o nome da conta. Só que não basta ele sair o nome da conta. Ele tem que impedir que isso seja como que se diz, que seja gravado no nosso plano de contas, porque aqui simplesmente ele está dizendo que existe, pronto, mais nada. Mas se nós formos utilizar a nossa macro, vamos ver aqui em desenvolvedor, macro, tá, vamos deixar desse jeito aí, ó, transfere lançamento e transfere plano de contas, executar. Então pronto, o que aconteceu? Ele transferiu para cá o dado mesmo errado, né? Porque nós só pusemos o número da conta e mais nada, né? E então nós precisamos agora impedir que isso aconteça. Então nós vamos voltar aqui e podemos fazer uma condição daí pode até ser direto uma macro para fazer isso daqui. Só que nós não vamos entrar em macro só para fazer isso daqui, né? Nós vamos fazer o seguinte então. Vamos utilizar o mesmo cont.c. Isso, ó, tem que ser esta função aqui. Cont.c, código conta, PL conta, F6... Tá, maior ou igual a 1. Vamos até copiar e pôr aqui embaixo. Opa. Ctrl+C. Ok, isto. E colocar aqui embaixo com sinal de igual antes. Ok, pronto, falso. Quer dizer, ele não é maior ou igual a 1. Se eu puser aqui 10.00.00.000, aí ele vai ser verdadeiro. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que esta conta aqui, sendo contadas contas iguais aqui no plano de contas, né, existe sim contas com esse mesmo número. A única coisa é que aqui ele não diz quantos. Certo? Mas na verdade não é isso que nós queremos. Então nós vamos utilizar esta função na nossa validação. Para isso nós vamos então selecionar aqui o F6, vamos entrar lá em dados. E vamos selecionar aqui validação. Tá. Agora aqui, ó, o que nós temos que fazer?
A mesma fórmula que nós pusemos aqui no F26 é o que nós vamos colocar na nossa validação. Só que eu acabei retirando. Então aqui, ó, em configurações, personalizado, e nós vamos aqui na fórmula simplesmente Ctrl V, porque nós já copiamos essa fórmula com o Ctrl C. E depois aqui então nós vamos colocar simplesmente uma mensagem, né? Vamos deixar o estilo aqui parar e a mensagem título, atenção, já existe uma conta cadastrada com o mesmo número. Claro que daí existem as condições, etc. Então, mas vamos deixar aqui só o aviso. E ok. Então vamos ver aqui o que acontece. 19,99,99,999. Atenção, já existe uma conta cadastrada com o mesmo número. E vamos cancelar então, porque não tem outro jeito. Daí nós vamos até aproveitar e deixar aqui na frente essa fórmula para aparecer o número da conta que já existe cadastrada. Só a única coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Não, nós já deixamos como para ficar em branco. Então, aqui, acabou, pronto. Vamos apagar essa daqui. Agora sim, nós podemos dizer que está ok. Só que ainda faltou alguma coisa no nosso formulário. Faltou aqui nós colocarmos uns botões para nós simplesmente clicarmos nele quando nós queremos acionar a atualização. Então, a atualização não tem mais essa atualização que nós precisamos fazer, mas lá no plano de contas. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos inserir um botão, né, lá em desenvolvedor, inserir, e aqui ó, tem que ser esse botão de controle de formulário, não esse de controle active. Vamos clicar, pode segurar pressionar a tecla Alt e clicar dentro da célula. O que acontece? Ele já toma toda a célula, ele já fica no tamanho da célula. E aqui nós vamos então selecionar qual macro que nós queremos vincular a esse botão. Como nós só temos aqui duas macros, vamos colocar então a que se refere a esse nosso trabalho. Transfere PL contas. E ok. Agora se nós pressionarmos aqui, clicarmos nesse botão, o que vai acontecer? Ele vai transferir dados em brancos. Quer dizer, não tem nada cadastrado, ó, e ele simplesmente coloca tudo zero lá e acabou. Agora, será que está correto isso? Nós precisamos criar algum critério para ele não funcionar, para que os comandos desse botão não funcionem se acaso estiver faltando algum dado elementar. Por exemplo, se estiver faltando o código, se estiver faltando o título e a natureza e pelo menos um grupo, podemos até colocar só o código, o título e a natureza débito-crédito. Só. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar nessa macro que nós acabamos de criar e vamos fazer essas alterações, essa condição para que não seja transferido os dados e saia alguma mensagem quando isso ocorrer. Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse por enquanto e vamos só mudar o nome. Gravar. Pronto. Isso nós já vamos ver então, certo? Que nós temos que mexer nessa macro aqui. E nessa daqui nós vamos criar uma outra macro para o seguinte. Vamos pensar que começar a digitar uma conta. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Não. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Isto. Não, mas não tem essa conta gravada. Então saiu algum erro aqui na nossa validação. Nós vamos ter que dar uma verificada. Mas vamos criar primeiro aqui então um botão também para que, se acaso a gente começar, né, a cadastrar e de repente nós não queremos continuar, para não precisar ter que vir aqui apagar um a um, etc. De repente passa algum sem apagar e tá. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos clicar aqui em desenvolvedor, inserir e um novo botão de segure o Alt, clique dentro de uma célula dela. Opa, só que nós clicamos meio fora. Veja bem que aqui, ó, ele está pedindo para atribuir a macro nesse botão. Agora nós temos que imaginar o seguinte: nós não temos essa macro ainda. Como que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro gravar a macro para depois fazer essa vinculação? Não precisa. Vamos simplesmente aqui colocar o seguinte: vamos colocar aqui o nome da macro, cancela, cadastro, PL quantas? PL quantas? Isto. E vamos colocar aqui em gravar. Bom, aqui em gravar, ele já tem aí o nome da macro. Vamos simplesmente dar OK. Esses detalhes aqui nós não vamos colocar, OK? E vamos aqui na caixa de nomes selecionar o intervalo, esse intervalo aqui que nós chamamos de edita PL quantas. Isto, tá vendo que ele selecionou. Vamos simplesmente fazer tecla o del, pressionar o del e voltar aqui para o F6. Depois disso daqui, você pode simplesmente fechar a sua macro. Não precisa enfeitar muito, né? Parar a gravação e OK. Então aqui na verdade já existe uma macro. Vamos clicar aqui, dar uma verificada, atribuir macro. Ó, já está ali a macro, né? Então OK. Nós temos aqui que simplesmente mudar o nome do botão. Vamos colocar aqui então, segurando o Alt, e fazer o ajuste dentro dessa. Só que vamos keep, segurando o Alt e fazer então isso para ficar do tamanho do outro certinho, tá? Isso, então o que eu disse, né? Se nós estivermos fazendo aqui mas de repente nós não queremos continuar, então cancela aqui, ele volta para o normal e acabou. E na gravação então nós vamos no próximo vídeo daí nós vamos mostrar como fazer a alteração dessa macro para impedir que se grave valores em branco. Vamos, antes disso, já cancelar esses dados aqui, né? Esses 3 aqui que estão incorretos. Clica com o botão direito do mouse, excluir isso. Ainda falta essa parte aqui, que seria ordenar o nosso plano de contas. Meus amigos, meu nome é Lúcio. Um abraço.